Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo TRX Real Estate, fundo de investimento imobiliário, relatório de setembro, praticamente um fundo de renda urbana, né? A gente classifica aí como um híbrido, mas é um fundo basicamente de renda urbana. A gente vai ver qual foi então a performance dele nesse mês de setembro? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal. Falamos outros assuntos, pesquisa aí a raiz do canal, inclusive acompanhamos a minha carteira. Mas o carro-chefe aí são esses três segmentos, então todos aí voltados e negociados na bolsa de valores, com gestão ativa para investidores em geral, é a característica dos investimentos de fundo de investimento imobiliário, Fiagro e Fiinfra que tratamos aqui no canal. Então, deixe sua sugestão de vídeo aí no relatório, tá? E esse relatório na descrição do vídeo, e esse relatório vai estar na descrição desse vídeo também para você fazer aí as suas ponderações, né? Fazer um detalhamento maior numa leitura mais aprofundada. O relatório é grande, então acompanhe conosco aí, tá bom? Tem informações importantes, a gente não trata dele todos os meses aqui no canal, né? Mas se você é cotista aí, compartilhe com a gente, deixe o seu like também para a gente saber se o vídeo está atendendo às suas necessidades aí de acompanhamento. Vamos lá então, fundo é um fundo, né? Tem aí todo o objetivo do fundo a distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através da gestão ativa, basicamente é uma política ali padrão, tanto no aluguel, na exploração, quanto no ganho de capital também, né? No desenvolvimento, na aquisição, né? E preferencialmente em contratos de grandes players aí do mercado e contratos de longo prazo, esse é a política do TRXF. Por isso é um fundo tem a característica de renda urbana, né? Não tem muitos inquilinos, mas esses inquilinos têm muitos imóveis locados, né? Característica, por exemplo, das empresas de varejo de supermercado, né? Então é uma característica desse tipo de empresa. Aqui é o nome, informações básicas, né? O nome do fundo, TRX Real Estate, né? Ativo real. Prazo indeterminado, público-alvo são os investidores em geral, gestão é o TRX, gestora de recursos, consultora imobiliária também, e a administradora BRL Trust. O fundo tem desde outubro de 2019, tem uma taxa de administração aí de 1% sobre o valor de mercado e tem uma taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 6%, né, dos rendimentos distribuídos que exceder IPCA mais 6% de performance anual. Então, fundo, né, de varejo é difícil você ver essa taxa de performance. TRXF tem a taxa de performance. Uns acham ruins, né? Outros acham bons, né? Bom porque impulsiona aí a gestão a fazer um trabalho voltado para crescimento do fundo principalmente, né? Ainda mais de resultados. Ele tem mais de 8 milhões e 800 mil cotas emitidas, tem 63.303 cotistas, e se você é um deles, deixe seu like, também se inscreve no canal para a gente saber qual é aí então o interesse, né, pelo vídeo, para poder a gente fazer uma leitura aqui mensal, religiosa, para a gente poder acompanhar o que a gestão está fazendo. Valor patrimonial 914 milhões, a cota, né, a cota 102,99 é patrimonial. E com a cota de mercado, que cresceu muito em agosto, né, estabilizou em setembro aí os fundos de tijolo, mas cresceu bastante. No mês de agosto também ultrapassou R$ 1 bilhão de valor de mercado TRXF. Essa aqui é a base, é 30 de setembro, né? Então, o fundo que anuncia seus proventos normalmente no último dia útil de cada mês, né? A gente vai ver esses proventos aqui, quanto foi o anúncio mais para baixo. Aqui a assinatura do contrato de venda com o imóvel da Sondmac, o fundo está pretendendo vender, né, esse imóvel aí, então no dia 14 de setembro, assinatura do compromisso de compra e venda, 73 milhões o valor da transação, vai ser pago parceladamente, né, e o fundo vai ter aí um lucro de aproximadamente 16,15%, em torno de 14 milhões e meio de reais nessa transação. Por conseguinte, aqui o fundo está concluindo a aquisição de um terreno para início das obras da loja da Obra Max, em Piracicaba, não diz aqui o valor, mas dia 20 de setembro foi comunicada aí a aquisição do terreno lá em Piracicaba. A distribuição mensal, então, foi de 85 centavos por cota, né, que dá um dividend yield anualizado de 8,86% ao ano,
a uma cota base aí calculada de 115,12, que foi o encerramento lá em 30 de setembro. O pagamento, o fundo paga aí 10 dias úteis depois, né? Por conta do feriado dia 12, tá bem distante aí, né? O pagamento de alguns fundos, porque o feriado dia 12 cai exatamente no dia útil, quarta-feira, né? Então quebra aquela semana, porque começou no dia 3, né? Dia 3 ao dia 7 foi a primeira semana, a segunda semana vai ser 4 dias úteis, então só vai pagar no dia 17 de outubro. Principais números do TRXF, a área bruta locável do fundo hoje está em 440, quase 441 mil metros quadrados. São 49 imóveis, característica, né, dos imóveis das empresas que têm supermercados, são muitos imóveis, né, locados. Portfólios são distribuídos em 13 estados. O fundo tem um pouquinho ali, tem um imóvel logístico, né, e também, mas a maioria são imóveis de varejo que tem o maior preço médio por metro quadrado nas locações do fundo, né, tem um maior valor agregado por metro quadrado os imóveis de varejo. Bom, vamos ver aqui então agora outros números, né, considerações aqui do mês nos mercados. Ele fala aqui sobre o IPCA, né, as deflações que têm acontecido, mais uma previsão de deflação agora para setembro, né, valor de setembro que vai ser anunciado agora em outubro. Então, são dados aí de deflação para os né, terceiro mês com deflação seguida, né, o que diminui aí a expectativa do IPCA acumulado, né, no final de 2022. Então você pode depois baixar o relatório, fazer essa leitura aqui, né, com relação também à curva de juros, né, a Selic, expectativa do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então você baixa aí o relatório e faça essa leitura mais detalhada. Vamos falar aqui TRXF, 30 de setembro, distribuiu então 85 centavos, como a gente já falou lá em cima, né, repetido aqui esse parágrafo. As cotas, a liquidez no mercado secundário, as cotas se valorizaram 3,81%, enquanto o IFIX só subiu aí 0,49% no mês de setembro, foi mais estável, né? E outros números aqui, né? Distribuição de dividendos em relação à carteira do IFIX, então tem outros números aqui em relação à carteira, né? Carteira do IFIX. O número de investidores do fundo segue aumentando, né? Então, 63 mil, ultrapassou a marca de 63.300. O volume médio diário negociado, 3,9 milhões. O fundo está com uma excelente liquidez aí no mercado, né? Quase 4 milhões de volume de negociação diária na Bolsa de Valores. 14 de setembro, então, a gente já falou sobre a aquisição lá a venda, na verdade, da loja Soldmac, 373 milhões de reais. O fundo vai receber em 4 parcelas. Na verdade, em 3 parcelas, né? 3 parcelas. A primeira, o valor acordado foi de 73 milhões pago em 4 parcelas, só que o fundo já recebeu 150 milhões de reais na assinatura do contrato, tá? Então, o valor é muito superior aí, né? Superando os dos 200 milhões, 225 milhões aproximadamente, né? 150 milhões aí à vista, mais 3 parcelas de 24 milhões e 300 aproximadamente. Aqui também tem em relação a esse lucro dessa venda, 14 milhões e 500 mil reais, esse é o lucro aí dessa venda da loja do Soldmac. E aqui ele fala também, ó, aqui mais para baixo, 20 de setembro, né, fato relevante aí, o fundo comprou um terreno lá em Piracicaba e o contrato de locação atípico dessa construção que vai ser desse terreno da obra Max Atacado de construção, vai durar aí 20 anos, um contrato atípico, tá? Que aí por rescisão antecipada vai equivaler ao saldo devedor integral do contrato. Então tem essa previsão, o contrato atípico garante, né, por conta de algumas obras que o fundo tem que fazer, algumas adaptações, acaba que tem que ter essa garantia financeira por parte do fundo imobiliário. Bom, então vamos continuar aqui a leitura. Bom, aqui a gente vê que o custo da obra aí do terreno vai ser de 57 milhões de reais. Então, tem aqui todo o escopo aqui, né, do desembolso que o fundo vai ter, por isso mesmo é um contrato aí atípico, né, para garantir o fundo o retorno desse valor mais aquilo que o fundo pretende lucrar com o aluguel. Pois você pode baixar o relatório e fazer essa leitura aí desse contrato na modalidade Boit Suite. Aqui demonstração de performance, então, te verifica aqui demonstração de resultado, né, de setembro. O fundo teve receitas imobiliárias, né, os aluguéis,
7,7 milhões, rendimentos mobiliários, onde o fundo tem aí outros investimentos, né? 2,6 milhões, receitas financeiras 750 mil, onde normalmente o caixa do fundo está aplicado, 11 milhões de reais, 11,1 milhões de reais foi a receita, total de receita em setembro, despesas operacionais, despesas financeiras, o fundo tem uma alavancagem muito grande, muito alta, né? Por isso essa despesa financeira aqui altíssima que o fundo paga mensalmente, né, das suas securitizações e dos seus financiamentos de imóveis, né? Despesas operacionais, despesas de administração, gestão, performance, né, o que inclui aqui dentro. Total de despesas quase 4 milhões de reais, resultado operacional 7,1 milhões e a distribuição foi de 7 milhões e meio de reais, sinal que né, o fundo mesmo assim está pagando um bom provento, né, sinal que essa alavancagem que paga essa despesa financeira está rendendo uma boa receita que serve para cobrir essas despesas financeiras mais a amortização, que não reflete aqui só na contabilidade, e também gera aí um plus, né, gera uma receita do fundo, uma receita adicional aí que o fundo está tendo aí uma receita, né, uma distribuição muito interessante. A distribuição por cota foi de 85 centavos e o resultado foi de 81 centavos. Né? Pelo acumulado do semestre, o fundo distribuiu mais do que foi o resultado, né? 2,54 foi o resultado e 2,55 foi a distribuição, né? Mas se a gente pega aqui o acumulado dos últimos 12 meses, o resultado está muito maior não, né? Mas está bem maior do que a distribuição nesses últimos 12 meses. Vamos seguir então aqui, o rendimento acumulado do fundo aí está não distribuído, né? Está em 38 centavos por cota, aqui é o resultado por segmento, então a receita de locação foi de 87, rendimento imobiliário que rende um recurso legal aí 30 centavos por cota, financeira 8 centavos, despesas operacionais 8 centavos, despesas financeiras consome 36 centavos, né? 4 centavos foi a reserva de lucro que o fundo acabou utilizando e distribuiu 85 centavos por cota. Aqui então o fundo, como a gente vê, tem uma distribuição bem linearizada, né? Está distribuindo 70 centavos ali durante quase toda a pandemia. Depois teve um crescimento, 2022 distribuindo cerca de 80 centavos e agora, segundo semestre, aumentou para 85 centavos a distribuição linearizada, né? Porque nos finais de cada semestre o fundo tem que fazer aquela equalização de 95% de distribuição que o fundo tem que fazer, segundo a lei, né? Pelo resultado de caixa. Então, por isso que nesses períodos aqui, normalmente tem algum crescimento de receita para poder equalizar, caso o fundo tenha tido ali receitas maiores do que aquelas que estão previstas naquela distribuição linearizada. Dentro da rentabilidade, valor referencial da cota no início do mês, né, já com aquela alta que teve em agosto, então terminou o mês lá em 110,08, né, e terminou aqui o mês de setembro, né, a 115, né, então teve uma variação de 3,81% na cota no mês de setembro, mesmo assim teve um crescimento, né? Dividend yield foi de 0,77%, então o fundo teve aí uma boa rentabilidade nesse período aí. Vamos continuar então aqui, vamos ver mais para baixo, o giro de cotas aqui do fundo foi de 8,3%, né? Muito alta, né? Muito interessante aí, muito alta. Esse giro de cotas do fundo, não sei se teve alguma subscrição, se você sabe de alguma, compartilhe com a gente aqui, mas eu acho que houve uma subscrição agora recente, né, encerrando em setembro, e aí teve esse giro de cotas, normalmente aí ele aumenta, né, quando tem aquela, né, oportunidade do cotista vender a um preço maior, né, daquelas cotas que ele adquiriu antes na subscrição, né, e acaba tendo um ganho de capital interessante. Muitos fazem isso. Mais para frente, então, a gente verifica aqui a questão da diversificação do fundo, né, a carteira do fundo. Então, dentro das alocações de recursos, o fundo hoje tem 64%, quase 65% em imóveis, 5,5% em FII, aquele rendimento imobiliário que ele tem, né, renda fixa 7,9%, a receita financeira que ele recebe. Aqui também outro rendimento imobiliário que o fundo tem, por isso que ela é bem alta, né, do TRXB, 21,7%, e as receitas de locação, as imobiliárias, vêm todas dessa parte onde ele tem imóveis. Varejo representa então a maioria, 94%, e logística 6% apenas, por isso que é um fundo essencialmente
de varejo e dentro do segmento, né, casa e construção é menor que a posição e atacadista, né, é a maior posição, o grupo Açaí é o que tem maioria da área bruta locável do fundo, né, dos imóveis que o fundo tem locado. Maioria para o grupo Açaí, 97% dos contratos são contratos atípicos. A gente verifica então aqui a posição do grupo Açaí é quase 60%, o grupo Pão de Açúcar, que pega a parte de varejo ali, né, 27,16%, tem aqui a Sodimac que está a ser vendida, né, o Extra tem um pequeno percentual aqui, a Obra Max, que é o que vai ser, com o terreno adquirido vai ser ali feito, né, a obra para poder locação, e tem também Carrefour aqui com quase 3%, né, então compõe a parte de varejo aqui, o Extra, o Carrefour, Pão de Açúcar, o Açaí, parte de atacadista. Aqui é o portfólio, então são 49 imóveis, né? Diversificação aí, se eu não me engano, em 15 estados, né? Então, um fundo bem diversificado em imóveis, não é em inquilinos, mas tem uma diversificação bem interessante em imóveis, né? Fundo essencialmente urbano, tem essa característica, saldo remanescente do contrato é a maioria das questões de rescisão contratual, porque a maioria são contratos atípicos, né? Que garante o pagamento do saldo remanescente de todo o contrato. E o prazo médio dos contratos está em 14,46 anos, né? Então muito extenso para quem quer investir no longo prazo, ó, a partir de 2035 só que vence quase 100% dos seus contratos longos. Então é interessante para quem quer investir no longo prazo, né? Aqui o reajuste contratual acontece mais concentrado aqui entre maio e setembro, né? Os reajustes, onde tem a oportunidade do fundo equalizar ali as suas receitas, a inflação, né? E aqui dentro aqui da composição TRX-F, tem o TRX-B, foi imóveis adquiridos na operação de aquisição da loja do Grupo Pão de Açúcar, e também as outras lojas aqui, né? Tem aqui toda a questão da estruturação do portfólio. Então aqui tem a questão da estruturação de capital, né? Total investido em ativos 1,7 bi, saldo devedor das securitizações, né? Importante isso aqui de saber, 731 milhões de reais, aqui em reais, tá? Não foi colocado aqui, mas é em reais aqui. Então as securitizações, ó, correspondem, as securitizações ou financiamento ou os CRIs, né? Corresponde a 43% do portfólio do fundo, né? Então é um percentual bem alto, um fundo bem alavancado, mas pelo que a gente viu, a receita está bem alinhadinha ali, né? O fundo tem uma despesa financeira muito alta, mas está rendendo as receitas aí conforme previsto, né? O fundo distribuindo bom provento, inclusive. E o índice de liquidez corrente, o fundo tem um bom caixa, né? Está em 4,68 vezes. Então o fundo está bem, está saudável o fundo, né? O fundo está saudável financeiramente. Mais para baixo a gente vê a relação do portfólio imobiliário, né? Então tem aqui as centro de distribuição, a parte tacadista, né? A parte varejista do Pão de Açúcar, Extra, né? Todas as lojas que tem são 49 imóveis de varejo, de atacado, e tem apenas um que é logístico, né? Tem apenas um logístico. Então aqui está a parte do Extra, né? Então você pode baixar o relatório aí, ver o detalhamento de cada um, né? E estudar um pouco o fundo aí para você entender um pouco mais sobre as alocações. Então é isso aí, relatório gerencial do fundo TRXF11, fundo de varejo, né, ou fundo de renda urbana, na verdade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do TRXF11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista ainda dos TRXF11, agora que ele aumentou de preço, então vou esperar o momento certo para, se tiver uma oportunidade, estudo uma possível entrada. É um fundo, como eu falei, para longo prazo, um fundo que está saudável financeiramente, apesar da grande alavancagem que tem, mas tem distribuído proventos linearizados, é bom para um longo prazo, né? Contratos longos a partir de 2035. Então é interessante para quem investe aí para aposentadoria, ok? É isso aí então, não deixe de se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, tá? Se inscreva lá, compartilhe também seus conhecimentos e também não deixe de visitar nossa área de membros, né? Ajuda a gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.